Olá, olá, meu povo! Voltamos para mais uma aula nossa. Voltamos lá do GeoGebra. A gente fez umas aulas lá no GeoGebra. Conheceu sobre o gráfico da função logarítmica, beleza? A gente viu sobre crescimento, a gente viu sobre decrescimento, tá? A questão do espelhamento, da simetria, na verdade, em relação à primeira bissetriz, ok? Por se tratar de uma função inversa da função exponencial, vimos essas condições também, essas questões também com a ajuda do nosso software, da nossa tecnologia digital, beleza? E agora a gente dá uma paradinha aqui para fazer no quadro algumas situações, tá, de gráficos. Não tão complexos, simples, só para a gente dar uma recapitulada no que aprendeu, beleza? Se liga. Então, primeiro exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho log de x na base 3. É bem simples, tá? A gente inclusive sabe que o esboço aqui é o inverso da função 3, na verdade é o simétrico da função 3 elevado a x, da função exponencial 3 elevado a x, né? O do gráfico em relação à primeira bissetriz, tá? Essa daqui é uma função crescente, é uma função de log crescente, tá? E o comportamento é exatamente esse aqui, ok? Basta pensar nisso. Intercepta o eixo x quando em 1, porque é o momento, ó, log de 1 em qualquer base é 0, tudo bem? Beleza. Se você quiser, né, associar, se você quiser lembrar, lá do GeoGebra como fizemos, se eu tiver a primeira bissetriz e eu traçar o gráfico da 3 elevado a x, ela vai ser simétrica em relação à primeira bissetriz da equação y igual a x. A gente não precisa ficar fazendo toda vez a exponencial para fazer o log, mas caso esqueça, faça a exponencial que você lembra do comportamento do gráfico do log, beleza? Simétrica em relação à primeira bissetriz. Qual é o domínio? O domínio é o domínio básico, domínio de f, todos os números reais, positivos e não nulos, beleza? Eu não posso estar colocando no meu logaritmando valores negativos. O gráfico começa nesse patamar aqui, tá? Porque a gente sabe que esse domínio é advindo de quê? Do contradomínio, que também é imagem na função exponencial, beleza? Só vai gerar número positivo e diferente de zero. Segundo gráfico, segunda função, a função de lei g de x igual a log de x na base 1/3. Por a base ser 1/3, assim como na exponencial o comportamento é similar, o gráfico será decrescente, tá? Eu tenho então esse esboço para log de x na base 1/3. Eu tenho essa situação. Cadê? Eu tenho essa situação, tá? Interceptando aqui, ele vem daqui de cima e vai decrescendo. Intercepta em 1, log de 1, né, na base 1/3 ou em qualquer outra base é 0, beleza? Que aqui, ó, mas está muito parecido com o anterior. Não interessa, gente, não interessa a base. Só quero saber mais ou menos o comportamento, só quero fazer o esboço, não quero perfeição, tá? Se eu traçar a primeira bissetriz aqui e considerar o gráfico de 1/3 elevado a x, a gente sabe que o comportamento é o quê? Desse jeito. E aí você vê a simetria em relação à primeira bissetriz, beleza? Aqui é o gráfico da 1/3 elevado a x, que é a inversa da log de x na base 1/3. Qual é o domínio aqui? Do mesmo jeito do anterior, ainda é r mais asterisco, beleza? A imagem da log é real, tá? Dessa log aqui em particular, dessa também em particular, real, beleza? A maioria das logs, você tem um contradomínio na log que é igual à imagem real, que é a mesma coisa lá do domínio da exponencial, por serem inversos, beleza? Se liga aí que eu vou fazer os outros dois. Vamos lá, meu povo, fazendo exemplo 3 agora. Eu tenho agora
a log de x na base 5, eu sei traçar o gráfico, esboçar o gráfico simples, né? É uma função logarítmica crescente, então o comportamento ele ocorre mais ou menos desse jeito, interceptando em 1 também. Porém, eu estou multiplicando todas as imagens da log de x na base 5 por 2. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é dando uma esticada no crescimento. 1, quando for aqui, continuará 0. Então, 2 vezes 0 continua 0. Então, eu vou ter essa situação aqui, mais abertinha, um crescimento mais assim, por assim dizer. Tá? É só isso ao multiplicar. Domínio, então, da H são os números reais. Exemplo 4, tá? O que é que acontece? Da mesma maneira que o anterior, a função ainda é crescente, porque a base quem é? 10. O log de x na base 10, né? A base 10, ele não precisa aparecer aqui. Porém, eu estou considerando menos o log de x. Bora ver o que acontece. Eu tenho esse gráfico aqui, eu teria essa situação para o log de x, né? Eu teria isso aqui, interceptando um, botei meu um pouco mais para cá dessa vez. Mas o que está acontecendo? As imagens eu considero o oposto delas. Então, as imagens que aconteciam aqui em cima passam a acontecer aqui embaixo. E as que aconteciam aqui embaixo, esses pontos, passam a acontecer aqui. Então, vai ocorrer isso aqui, ó. Vai ocorrer uma simetria desse gráfico em relação ao eixo das abscissas, beleza? Por quê? Por causa dessa multiplicação por menos 1, galera, tá? Significa que o resultado desses logs positivos passam a ser negativos, que eram esses, e aqui seria o gráfico do log de x na base 10. Mas o menos log de x na base 10 tem esse comportamento. O domínio ainda é o mesmo. O domínio ainda é de M, o conjunto dos números reais. Beleza? Bora ver mais uns 2 exemplos para a gente fechar nossa aula de gráfica, só para retomar, na verdade, o que já fizemos no GeoGebra. Tá? Vamos lá, pessoal? Continuar aqui com os exemplos. Mais 3. Eu prometi 2, mas eu trouxe 3, tá? Para que a gente reforce bem os gráficos. Olha só, o que é que acontece com o item 5? Eu tenho o log de x na base meio. Essa parte aqui é uma função decrescente, já sabemos o comportamento é assim, interceptando em 1, basicamente. Mas o que é que vai mudar? Ó, se eu tivesse isso aqui só, representaria o que? A função da expressão log de x na base meio, beleza? Porém, eu tenho isso acrescido de menos 2, tá? Eu pego as imagens e tiro 2 unidades, menos 2, beleza? Então, eu vou estar transladando essa situação. Acontecia aqui o 0, o meu gráfico, na verdade, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser assim, ó. Eu vou descer ele, né? O meu 1 aqui vai ter agora, o que acontecia em 1 que dava 0, agora vai acontecer aqui, ó, no menos 2. Então, o comportamento gráfico é esse aqui, ó. Mais ou menos assim, beleza? Não muda o conjunto imagem, o conjunto imagem continua os números reais, e o domínio aqui também continuou os números reais, beleza? A outra, exemplo 6, eu tenho também, da mesma maneira, um ln de x, que a gente já sabe que é um log de x na base e, por a base CE vale 2,72, é maior do que 1, então é uma função crescente, beleza? Logo, eu teria no ln só esse gráfico aqui, esse comportamento gráfico, só para o ln de x, beleza? Porém, eu vou considerar o ln acrescido de 2 unidades. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, que eu desci 2 unidades, agora eu vou subir. Em 1 acontecia isso, vai acontecer agora aqui, né? Em 1, que dá a imagem 0,
agora vai acontecer em 1 dando imagem 2. Eu jogo ali n de 1 a 0 mais 2, 2. Beleza? Então, meu gráfico vai ter esse comportamento mais ou menos, tá? Sumido 2 unidades. Então, o domínio aqui dessa função g ainda será, minto, o domínio da anterior, desculpe, corrigindo, ainda bem que eu olhei aqui de novo. O domínio da anterior, o domínio dessa, né, é mais asterisco. E o domínio da anterior também que eu fiz na outra parte do vídeo, corrija, é R mais asterisco, beleza? Das outras duas que eu fiz, ok? Só pra gente já fazer essa correção aqui oral, eu me perdi, me desculpe, tá? Eu estava observando na imagem, estava falando domínio e observando a imagem, mas o domínio, ó, são os valores de x. Todas aqui que nós fizemos, todas as 7 tiveram, todas as 7 não, todas as 6 até então que nós fizemos, tivemos domínio R mais asterisco. Se eu falei nas duas anteriores R, por favor, retifiquem aí nas anotações de vocês, no entendimento de vocês, tá? Volta ao vídeo e desouça, na verdade, quando eu falei R. É R mais asterisco, beleza? Vamos continuar, fazer o exemplo 7. Então, meu povo, fazendo o exemplo 7 para a gente finalizar nossa aula, tá? Eixo X, eixo Y, origem. Eu tenho aqui o gráfico, eu quero esboçar o gráfico de log de x menos 3 na base 10. A base não está explicitada, é a base 10. Tá? Bom, se fosse só log de x, né, log de x, que é x na base 10, o comportamento gráfico seria esse, interceptando aí bonitinho em 1. Mas a log de x menos 3, toda vez que houver um acréscimo ou uma subtração aqui, o meu gráfico ele vai movimentar no eixo x. A multiplicação na variável não, tá? A multiplicação do x por um 2x por 3x não vai fazer se deslocar, só esticar um pouco mais os resultados, enfim, tá? Mas o subtrair e o acrescentar vai sim, como vimos lá no GeoGebra. Bom, subtrair 3, o que é que significa? Se eu puser 1 aqui, já não vai poder. Eu não posso pôr 1 aqui, porque se eu colocar 1 aqui vai dar negativo. O domínio aqui deve estabelecer o quê? Que isso seja maior do que 0. Portanto, tem que pegar valores de x maiores do que 3. O que é que significa isso? O meu 3 aqui, ele vai funcionar como uma assíntota. Porque a log, como falamos lá no GeoGebra, tem essa assíntota como assíntota vertical. Eu não intercepto esse gráfico, ele só se aproxima. Esse eixo, o eixo das ordenadas, ele só se aproxima, beleza? Então, o 3 aqui, ele funciona como assíntota. Menos 3, eu estou atrasando 3 unidades para começar o meu desenho. Então, o meu desenho ele só vai começar a partir aqui do 3 e ter esse comportamento. Interceptando agora no 4 eixo x. E quando for 4, 4 menos 3 dá o quê? 1. Beleza? Então, esse é o gráfico da minha função log de x menos 3, cujo domínio será dado pelo quê? Pelo conjunto, agora o quê? Aberto em 3 até mais infinito. Não são como os outros 6, novamente frisando, o 4 e o 3 eu não coloquei como R asterisco mais, né? Eu coloquei só como R, retifiquem, tá? Os 6 eram R asterisco mais, né? Só valores positivos, não nulos. Mas aqui não cabem todos os valores positivos não nulos, tá? Só cabem valores a partir do 3, não incluindo ele, até mais infinito, beleza? É isso, acabei nossa aula de gráfica, a gente viu bastante com o GeoGebra, recapitulou alguns aqui no quadro. Próxima aula a gente já começa equação logarítmica, tá? Beleza. Curte, compartilha, se inscreve, abraços e até!